Olá pessoal! Vamos estar fazendo hoje essa touca. Ela é uma touca simples, mas como o frio chegou agora, né? Então vamos aproveitar para fazer essa touca. Para todas aquelas pessoas também que não entendem do tricô conseguir fazer. Ela é muito simples, muito econômica. Eu fiz com esse fio aqui, olha, e parece que nem tirou nada dele ainda. Ele vem 240 metros, é o fio Harmony. Ele tem um toque muito macio, muito confortável ele é 100% acrílico e o tex dele é 416. Aqui eu tô pedindo para utilizar a agulha de tricô entre 4 e 6. Eu utilizei para fazer a barra, eu utilizei a número 5,5 para poder ficar mais fechadinho. E para fazer aqui o tamanho, eu utilizei a 7, não utilizei a agulha do tamanho referente que eles pediram. Eu usei um pouco maior porque é um fio de espessura média, então dá para você utilizar uma agulha mais grossa, tá bom? Então, mas não, é opcional. Se você tiver só uma agulha, usa a agulha que você tem, tá bom? Não é uma regra. Eu só estou fazendo com duas porque é por opção mesmo, para poder ficar mais fechadinho, mais elástico esse ponto. Mas não tem problema nenhum, tá bom? Se só tiver uma agulha, faça com a agulha que você tiver. Com o fio também que você tiver. Se você não tiver esse fio, faça o fio com o fio que você tiver. Mas não deixe de fazer por conta disso. Faça porque você vai amar. Bom, esse aqui é a base para qualquer outra touca. A única diferença que você pode estar adaptando são os pontos trabalhados. Aqui estou colocando ponto em malha. Malha a gente chama esse ponto que é no direito, a parte que a gente coloca usando para fora, esse ponto é em formato de coraçõezinhos, como se fosse vários coraçõezinhos, tá vendo? E no avesso dele fica esse monte de ondinhas, que no caso é malha, porque é o direito, que é a parte que fica exposta em ponto meia, e o avesso no tricô, que o ponto tricô é esse ponto de ondinhas. Tá bom? Mas automaticamente, quando a gente está fazendo um tricô, no verso está ficando um ponto meia. Se a gente estiver fazendo um ponto meia, no verso está o tricô, é automático, tá bom? Então a gente vai fazer desse jeito essa touca. Tamanhos. Como que a gente vai descobrir o tamanho? Você vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta. Você precisa saber a circunferência da cabeça para quem é a touca. Tá bom? Eu vou estar fazendo essa daqui pro meu filho. Essa aqui eu fiz tamanho adulto, mas vocês podem fazer qualquer tamanho. Eu vou fazer para a cabeça do meu filho. A cabeça dele tem 50 centímetros de diâmetro, de circunferência, no caso 50 centímetros. Daí o que eu vou fazer? Se são 50 centímetros, eu preciso fazer a amostra para me saber quantos pontos eu vou ter que colocar em cada centímetro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a medida, 50 centímetros. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. 50 centímetros, que é o tamanho da cabeça. E a gente vai fazer também, vai medir o tamanho que a gente quer dessa touca. Vocês vão medir o tamanho. Eu vou tirar um pouquinho só dessa daqui, porque essa aqui ficou um pouco grande para ele. Então, se aqui para mim tá dando... Esse aqui tá dando 22 centímetros. Acho que é isso. Deixa eu ver direito. R$ 24 centímetros. Tá dando 24 centímetros de tamanho. Então, eu vou fazer pro Luiz, pro meu filho, no caso de 20 centímetros. 20 centímetros vai ser o comprimento. O comprimento, e aqui vai ser a circunferência. Como que a gente vai conseguir saber quantos pontos a gente vai colocar para dar esse tamanho? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua agulha e vai fazer uma amostra. Ah, mas eu não sei fazer a amostra. É muito simples. Deixa eu puxar o fio de dentro. Para fazer a amostra é muito simples. Você vai fazer
vai pegar uma quantidade aqui, para que vai caber os pontos. Vai fazer esse movimento aqui na mão. O fio tá assim, você vai fazer como, segura aqui embaixo, com esses dedos, você segura aqui a linha, passa por cima do polegar e do indicador, e volta para prender ele aqui embaixo, tá vendo? Prendeu. E os seus dedos estão dentro aqui desse laço. Com a agulha, você vai fazer o seguinte, vai pegar de cima, ó, pega de cima, passa por debaixo do ponto indicador, vai lá no, polegar, vai lá no indicador e também puxa. Ops, fiz um ponto. De novo. Ó, segura as duas pontas aqui, tanto o fio que vai pro novelo, quanto o fio que você deixou, porque no tricô, nós precisamos deixar uma quantidade de fios, porque a gente vai usar tanto esse fio, quanto esse fio que vem do novelo, para poder fazer o ponto. Então, a gente precisa deixar sempre uma quantidade suficiente para poder caber os pontos que a gente precisa colocar na agulha. Então, de novo, a gente prende aqui os fios e coloca os dois dedos dentro, ó, o indicador e o polegar. Passa por baixo da linha que está no polegar, passa por cima do que está no indicador, opa, saiu, embaixo do polegar e por cima do indicador e puxa. Fez o ponto, de novo. Embaixo do polegar e por cima do indicador e puxa. Tá dando para acompanhar? Ó, por baixo do polegar e por cima, puxando para dentro do indicador. Por baixo do polegar, por cima do indicador e solta o polegar. Entenderam? Vou repetir novamente bem devagar. Aqui, esse fio, nós estamos com as duas perninhas do fio, a gente segura aqui embaixo, abre os dois fios e coloca os dedos dentro, tá vendo? Com a agulha, a gente vai pegar por baixo aqui, esse ponto passando por dentro, essa linha. Por cima, a gente vai pegar o que tá lá no outro, no indicador, e vai passar por dentro. Fizemos assim. De novo, embaixo, por cima, pra dentro. Embaixo, por cima, pra dentro. Embaixo, por cima, pra dentro. E assim a gente vai colocando o ponto e ele vai ficando amarradinho. Ele vai ficando amarradinho assim. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso com 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloquei 11, 12, 13, 14, 15. Ah, olha só outra coisa. Conforme você vai fazendo para pegar, quando você solta o do polegar aqui, opa. Quando você solta o do polegar, você já pega de novo, ó. Por baixo, por cima, pra dentro. Aí você solta o polegar, que ele vai amarrar lá embaixo. Aí, soltou, o fio ficou assim. Você já passa o seu polegar de novo por dentro e segura. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se já deu os 20 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais 2. 19 e 20. O que a gente vai fazer com esses 20 pontos? Olha, sobrou espaço aqui, dava pra colocar uns 40 pontos aqui. Então, aqui você vai ter essa questão desse fio aqui, você precisa ter mais ou menos noção do que vai deixando, sobrando, para poder fazer os pontos. Porque se faltar, você vai ter que desmanchar tudinho e deixar mais fio sobrando. Então, eu sempre gosto de deixar bastante fio aqui desse lado, sempre um pouco a mais, porque a gente já até aproveita para fazer a costura. Quando a gente termina, aproveita para fazer a costura com ele, tá bom? Então, agora como a gente vai fazer para a gente saber a medida? Tem 20 pontos aqui, nós vamos tecer esses pontos em ponto malha, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, desse jeito, nós vamos tecer pra gente fazer a medida e saber quantos pontos nós vamos utilizar, tá bom? Então, como é o ponto malha? O ponto malha é o seguinte. Esse fio aqui que sobra,
Eu gosto de enrolar ele pra poder não me confundir. Eu gosto de fazer isso aqui com ele. Aí ele não me atrapalha. A gente faz assim, ó. Cuidado pra você não perder os pontos da agulha. Você vai colocar a agulha. Opa, não tá mostrando. Aqui. Nessa abinha. Pra trás. Vai pegar o fio do novelo. O fio que tá vindo do novelo. Vai passar de trás pra frente. E vai colocar pra frente. E vai tirar da agulha. De novo. Ó. Enfia aqui. Passa a linha de trás pra frente. E puxa essa linha que você passou pra dentro. Tá vendo? Puxou. E o ponto que você começou, você derruba ele da agulha. Você tira, deixa ele cair. Aí ele vai fazendo o quê? Amarração aqui embaixo. Vamos lá de novo. Enfia aqui. Passa por trás. Segura. Puxa o fio. Derruba o outro ponto. De novo. Vai afastando os pontos para perto da pontinha. Vai. Passa o fio. Puxa o fio. E derruba o outro. Bem devagar. Não precisa ter pressa. Passa. Puxa. Passa. Puxa. Derruba o outro. Passa. Puxa. E nisso a gente vai fazendo o ponto malha. E outra coisa importante. Como eu vou saber qual é o direito e qual é o avesso da peça? Toda vez que esse fio estiver para o seu lado direito, estiver para cá, então é o seu lado direito. Esse aqui vai ser a face do seu ponto, do seu trabalho na parte direita. Quando esse fio estiver assim, para cá, para a parte esquerda, então essa parte que você está trabalhando é o ponto avesso. Sempre vai ser em tricô e assim em meia. Qual é a diferença do tricô para o meia? No meia a gente faz assim, para trás, laça e puxa. Bom, tá caindo aqui. Vocês têm que ter cuidado para não deixar escapar os pontos. Passa, laça e puxa. Deixa eu só terminar que eu vou explicar a diferença entre o meia e o tricô. A posição tá bem ruim aqui por conta da mesa que tá alta, a agulha fica batendo. Mas depois que vocês pegarem o macete, não tem mais dificuldade nenhuma. Aí a brincadeira começa, que é quando começa a fazer pontos diferenciados, querer fazer brincadeira com cores. Aí é só soltar a criatividade e deixar fluir, que fica bem divertido. Ó, chegando aqui no final dessa carreira de ponto meia. Ok, primeira carreira terminada. Quase não dá para perceber pontos ainda. Toda vez que nós fizermos o ponto meia, ele fica uma argolinha bem na beiradinha do ponto. E o ponto tricô, que como eu falei é o avesso, ele fica esse nozinho. Estão conseguindo enxergar? Fica um nozinho bem no finzinho do ponto. Esses são os pontos que tá na agulha. Esse aqui, ó, é um ponto, que significa que é um ponto tricô. E essa argolinha significa um ponto meia. Ainda tá difícil para mostrar para vocês porque tá muito pequeno. No tricô agora, qual é a diferença? A gente tava fazendo um meia, colocando a agulha aqui pra lá. A gente vai colocar agora a agulha de lá pra cá. O fio quando a gente tá fazendo o ponto meia, tá pra trás. Fio pra trás, ou seja, na frente da agulha aqui, a gente passa aqui. Esse é o ponto meia. Ponto tricô, a gente coloca a agulha ao contrário, de lá pra cá, e o fio pra frente. E passa aqui. Do mesmo jeito, ó. Pronto. Foi um ponto. E derruba do mesmo jeito, não tem dificuldade. 2. Pra frente, laça,
vai, laça e tira. Laça o ponto e vamos. Tá vendo? É somente isso. Esse é o ponto que nós vamos fazer por toda essa touquinha. Mas também tem a mistura desses dois pontos dá origem ao ponto barra 1 por 1 ou barra 2 por 2, aí de acordo com o que vocês queiram fazer. Ou seja, é mesclar um ponto tricô e um ponto meia, que dá esse efeito aqui, ó, de ponto barra. Aqui não é nada mais do que ponto meia e ponto tricô na mesma carreira. Aqui são só pontos meias e aqui no verso só são pontos tricô. Aí dá esses efeitos, mas misturando os dois dá esse efeito aqui, ó. Ou seja, aqui eu fiz barra 2 por 2. 2 por 2 por quê? Porque eu fiz 2 pontos meia e 2 pontos tricô, por isso 2 por 2. Você pode fazer barra 1 por 1. 1 por 1 é um ponto meia e um ponto tricô. Entendeu? É só isso, aí vai dando efeitos. Olha só, o mesmo ponto, os mesmos pontos, só que trabalhados em ordem diferente, dá efeitos diferentes e fica lindo. Então tá, já explicamos como que vai ser o ponto dessa touca, como coloca o ponto na agulha, como faz o ponto barra, eu vou mostrar pra vocês aqui também, tá bom? Mas deixa eu terminar a amostra para que a gente consiga fazer o cálculo dos pontos. Eu vou terminar aqui esses tricô, vou fazer por umas 10 carreiras, para vocês poderem ver como que faz a amostra. Aí eu volto para poder explicar para vocês como que a gente tira as medidas e como que a gente faz esse pontinho aqui, tá bom? Para fazer a amostra, você precisa saber a quantidade de centímetros da circunferência ou do comprimento da peça que você quer tecer. No caso, eu vou fazer uma com 40 centímetros, porque é para a cabeça do meu filho. 40 centímetros é o suficiente, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o papel, vamos anotar 40 centímetros de circunferência. E eu quero pôr 20 centímetros de comprimento. Deixa eu ver se é o suficiente. 20 centímetros de comprimento. 20 centímetros de comprimento. E aqui é a circunferência. Circunferência e o comprimento. Para fazer a amostra, eu preciso saber o seguinte. Você coloca os pontos na agulha, pelo menos 20 pontos, e vai trabalhando eles em ponto malha. Ponto malha é o direito no meia e o avesso no tricô. O que é direito, o que é avesso para a gente estar tecendo? Direito é quando esse fio, que é o fio que nós iniciamos a colocação dos pontos, está virado para o seu lado direito. Então, esse é o direito. Então, essa parte aqui, essa face aqui, é a parte que você vai estar usando para fora. A parte avessa é a parte que fica para dentro da roupa. Que no caso, fica esse ponto em tricô, que fica com a pontinha do novelo, do fio vindo do novelo. A pontinha que você colocou os pontos virado para cá, para a sua esquerda, então você está com o lado do avesso. A pontinha que você colocou os pontos virado para o direito, para sua mão que está tecendo, então essa face é a face que você vai usar para fora. É o lado certo de uso, né? O lado direito. Colocou 20 pontos na agulha, teceu por pelo menos 10 carreiras em ponto malha, ou seja, toda vez que esse fio estiver para cá, você vai tecer em ponto meia. E toda vez que esse fio estiver para cá, você vai fazer em ponto tricô. Vou mostrar como que faz. Depois que você atingiu 10 carreiras de comprimento, vamos ver as medidas que nós tivemos. Você vai medir quanto que deu. Olha aqui pra mim. Tá dando 12 centímetros. 12 centímetros de comprimento. Os 20 pontos que eu coloquei na agulha. Vai anotando. 20 pontos que você pôs na agulha, deu 12 centímetros de largura. E de comprimento, vamos ver quanto deu. Quatro centímetros e meio. Vou colocar 4 centímetros.
9 carreiras que eu teci, deu 4 centímetros. Tá, mas como é que eu vou saber quantos pontos na agulha eu vou colocar para me fazer uma touca? Ok, 40 centímetros é a minha medida. Você vai pegar a sua calculadora e vai colocar 40 centímetros. Opa, gente, perdão. Vai pegar os 20 pontos que você teceu, 20, e vai dividir pela quantidade de centímetros que você obteve. Você teceu os 20 centímetros, os 20 pontos deu 12 centímetros. Então, você vai dividir 20 por 12. Deu 1,6. 1,6 você vai anotar. Ou seja, tem 1,6 pontos, no caso, 1,6 pontos a cada centímetro. Isso aqui vai ser a sua medida. 1,6, eu já sei que não tenho como medir 1,6 pontos. Não tem 0,6 pontos. Mas a gente vai calcular em centímetros. Vamos ver. 1,6 você vai multiplicar pela quantidade que você quer colocar a sua peça, seja circunferência, seja comprimento. No meu caso é a circunferência porque é uma touca. 1,6 vezes 40, isso vai dar 66,6. A gente pode arredondar para 66 pontos. Então vamos fazer 66 pontos. 66 pontos que vai ser referente à circunferência da nossa touca. O comprimento. Eu sei que deu 9 carreiras, deu 4 centímetros. Então, vamos lá também fazer a conta. 9 dividido por 4. Deu 2,25. 2,25 vezes 20, que é a quantidade de centímetros que eu quero. 45. Então, eu vou tecer esses 66 pontos por 45 carreiras. E eu vou obter os 20 centímetros de altura e os 66 centímetros de circunferência. Simples assim, ok? Então, você coloca a quantidade de pontos na agulha, pelo menos 20, tece ele por... assim, pra mim é variável. Às vezes eu teço 4 carreiras, mas o ideal é pelo menos 10 carreiras para você ter um tamanho legal para você medir. Mas depois que você consegue entender como que calcula, não precisa tecer tanto para fazer uma amostra. Ok, feito isso, você vai dividir a quantidade de pontos por quantos centímetros deu. 20 no caso, dividido por 12 centímetros deu 1,6. 1,6 eu vou multiplicar pela quantidade de centímetros que a pessoa tem a cabeça, que é o tamanho da cabeça da pessoa. No meu caso aqui vai ser 40, então 1,6 vezes 40. Que deu 66. Esse 66 é o quê? Pontos, porque 1,6 significa quantidade de pontos. Então, vamos colocar na agulha 66 pontos e vamos ter essa touquinha nessa largura aqui, ó. Como que a gente vai começar a colocar o ponto? Como eu vou saber a quantidade de fio que eu preciso deixar para ser suficiente para colocar os 66 pontos? Ou a quantidade que você está trabalhando? Simples. Exato, eu não sei te dizer. Eu não tenho que dizer, mas normalmente eu faço assim, ó. 1 palmo é equivalente para 10 pontos. Então, eu vou colocar 6 palmos, deixando sempre um pouco mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou colocar 7. Isso aqui é o suficiente para você deixar para começar a fazer os pontos aqui. Com certeza deve sobrar, mas não pode faltar. Se faltar, você tem que desmanchar e colocar de novo. Para começar, como a gente faz os pontos, você vai fazer isso com a lã, como se estivesse dobrando ela no meio, e vai segurar. Segurando, você vai enfiar o dedo indicador e o polegar nesse anel. Vai pegar a agulha, vai puxar o fio de fora para dentro, como eu consigo mostrar isso para vocês. De fora para dentro, vai passar por baixo do fio que está no polegar, vai ir para fora e vai pegar puxando por dentro o que está no indicador, para fazer um nó. Aí você arrasta e firma o ponto aqui, certo? De novo.
por baixo, por cima, pra dentro. Por baixo do polegar, por cima do indicador e puxa por dentro do anel. Ó, por baixo, por cima e deixa cair essa aqui que tá no polegar, ó. Solta e puxa. De novo. Por baixo do polegar, por cima do indicador, solta o que estava no polegar e já passa o polegar aqui, ó, para poder puxar e ajustar o ponto lá e também já fazer a voltinha do novo ponto. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar 66 pontos. Tô com 6 aqui já. 7. Bem devagar. 8. 9. Ó, por baixo, por cima e pra dentro. Não tem dificuldade nenhuma, gente. Segurou a linha, enfiou os 2 dedos pra dentro do anel. Pega a agulha, ó, dobra pra baixo. Pega bem aqui esse fio que tá preso no polegar, levanta ele, vai nesse outro aqui, por cima. Pega o fio e puxa pra dentro desse anel. Solta o que tá no polegar e vai pra baixo. Ó. Soltou? Já pega aqui de novo. Soltou? Já pega aqui de novo. E assim vai fazendo os pontos. Eles vão ficando amarrados aqui. Sem pressa, com toda a paciência, que vai dar certo. Solta. Pega de volta, ó. Puxa aqui, passa por cima e traz pra dentro. Solta do polegar. Tá vendo? Assim vai ficando os pontos. Ah, mas meu ponto tá ficando diferente um do outro. Então, você tem que ajustar, você tá fazendo muita força pra ajustar. Apertando. Não aperta, deixa todos na mesma tensão. 1, 2, puxou. Ó, pegou embaixo, em cima e por dentro. Embaixo, por cima, soltou. Embaixo, por cima pra dentro e puxou. Isso a gente vai fazer por 66 pontos. Eu vou colocar os meus 66 pontos aqui, aí eu volto com vocês. Coloquei os meus 66 pontos na agulha. Tá vendo? 66 pontos na agulha colocado. O que a gente vai fazer? Olha o que sobrou. Sobrou o equivalente ainda a 2,5 palmos. Isso aqui é o suficiente para você depois costurar a sua touca e fechar ela. Eu prefiro sobrar pontos do que ter que desmanchar e fazer tudo de novo. Tá bom? Então, mas como eu te falei, eu não consigo saber quanto exato de linha você precisa deixar, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. Cada pessoa tá usando um tipo de agulha. Então, às vezes o ponto pode ser mais apertado, pode ser mais folgado, então vai demandar mais fio. Então, eu não posso dizer exato quanto você vai deixar, mas eu uso uma média de 1 palmo. Assim, 1 palmo sempre deixando uma sobra. Eu uso palmas como se fosse assim, ó. Não pegando na pontinha, né? Deixo sempre uns 4 dedos a mais. 1 palmo e 4 dedos, 1 palmo e 4 dedos. A cada 10 pontos. É mais ou menos isso que eu uso de média. Tá, colocamos o ponto. A gente sempre trabalha com a ponta da agulha. Sempre a ponta da agulha. Ó, o fio que nós iniciamos o trabalho tá aqui, desse lado. Então, esse aqui é o meu lado direito. Então, no meu lado direito, eu vou sempre fazer ponto meia nessa parte aqui. Nessa parte aqui, eu vou fazer ponto barra. Eu estou fazendo ponto barra 2 por 2, que são 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. Você pode fazer 1 por 1, que é 1 meia e 1 tricô. Eu vou fazer 2 por 2. Se você está começando, é melhor você fazer igualzinho eu estou fazendo, porque a gente consegue acompanhar melhor. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer assim. Vamos colocar a agulha e fazer 2 pontos meias. Cuidado para você não confundir com o fio do início do trabalho. O fio que vem do novelo, você vai fazer 1 ponto meia. Enfiou a agulha para trás, laçou, puxou, soltou o ponto.
De novo, no próximo ponto, enfio a agulha, laçou, puxou, soltou o ponto. Ok, 2 pontos. E agora? Agora, esse fio que tá aqui atrás, eu vou trazer ele pra frente da agulha. Ó, trouxe ele pra frente. Por quê? Porque eu vou fazer o ponto tricô. E o ponto tricô é pra frente. Enfio aqui pra frente e laço pra frente. Se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Enfio aqui na argolinha, pra frente, laço. E deixo ele ir embora e solto o ponto. Já fiz 2. Então, vou passar esse fio pra trás da agulha. E vou fazer 2 meias. 1, 2. Fiz 2 meias. Vou voltar ele pra frente e vou fazer 2 tricô. 1, 2. Fiz 2 tricô. Vou passar ele pra trás, vou fazer 2 meias. 1, 2. Observe o seguinte, ó. Deixa eu abrir pra ficar mais fácil. O ponto meia é esse ponto que parece um coraçãozinho. O tricô é esse ponto que é só uma bolinha no final do ponto. Aí tem esse ponto que é uma laçadinha, ó, que parece um coração. E as 2 bolinhas, que vai dar esse efeito aqui. Tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vamos fazer esse ponto barra 2 por 2 por... Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10 carreiras. Se você quiser uma barra maior, terça por mais de centímetros. Se quiser menor, menos centímetros. Aí é opcional. Mas eu vou fazer por 10, que eu acho um tamanho de barra adequado. Tá bom? Vamos lá. Fio pra frente. Laço. Puxo a laçada e solto o ponto. Ponho a agulha. Passo o fio. Passo a agulha pra trás e solto o ponto. Ponho a linha pra trás. Ponho a agulha. Passo o fio e puxo. De novo. E nisso a gente vai fazendo. Tá bom? Ó. Pra frente. 1, 2. Pra trás. 1, 2. Fio pra frente, vamos fazer por 10 carreiras. E a gente volta pra dar continuidade. Que no caso, depois que fizer essas barras aqui, a gente faz esse corpo e a gente vai depois diminuindo e acabou a nossa touca. Faz a costura e pronto. Muito simples, né? Mas por enquanto vamos se ater aqui. Vamos fazer esse jeitinho por 10 carreiras. Aí, gente, eu volto com vocês aqui, pessoal, pra gente dar início nisso daqui. Feito isso, já chegamos aqui com as 10 carreiras tecidas. Agora a gente vai iniciar essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte vai ser somente ponto meia no direito e no avesso tricô. Vamos lá. No caso assim, ó. Vamos fazer totalmente tudo aqui, ó, em meia. Essa agulha é grande, fica batendo na mesa, dificulta pra gravar. Só ponto meia. Coloca por baixo, laça, puxa. Peraí que travou. Ó, enfia, laça e puxa. Enfia, laça e puxa. Vamos fazer isso por toda a volta, toda a carreira, indo só em ponto meia. Olha como é que ele vai ficar. Essa primeira aqui, ó. Só com esses coraçõezinhos.
Vamos fazer toda em ponto meia. Quando a gente terminar, que a gente for virar os pontinhos. Os pontinhos, tudo bolinha. Quando tiver essas bolinhas, então, iremos tecer em ponto tricô com o fio pra frente. Fio pra frente e laça. Tá bom? Mas por enquanto a gente vai fazer direito, tudo no ponto meia, avesso no ponto tricô, até atingir 20 centímetros. Tá bom? Não é só fazer isso. Eu vou voltar quando eu tiver terminado essa parte. Gente, chegando aqui, eu vou passar outra coisa pra vocês, olha. Tá faltando. Cheguei em 16 centímetros. Quando chegar em 16 centímetros, se você está fazendo com 20 centímetros igual eu, você vai começar a diminuir, tá? Então, pelo lado direito, nós vamos fazer agora a cada 10 pontos uma diminuição. Como seria isso? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer normal, 10 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, peraí, deixa eu dar uma pausa. 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 pontos. Agora a gente vai fazer uma diminuição. Como que é a diminuição? Ao invés de pegar um ponto, você vai pegar 2 pontos juntos. 2 pontos juntos e faz em meia. Isso é uma diminuição. Vamos fazer essa carreira toda desse jeito, a cada 10 pontos diminuindo um. No avesso, vamos fazer a cada 9 pontos diminuindo um. Depois a cada 8, a cada 6, até ficarmos com pouquíssimos pontos na agulha para poder fechar, tá bom? Então, nessa carreira agora a gente vai fazer a cada 10 pontos, a gente diminui um. No avesso, aqui a gente tá fazendo em meia, então a gente vai fechar em meia. Quando estivermos no tricô, vamos fazer a diminuição em tricô, tá bom? Então, aqui, ó, fiz uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer 2. Eu pego 2 pontos juntos, tá vendo? 2 pontos juntos e faço normal, como se fosse um ponto normal. Pronto, diminui. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou em 10. Vamos de novo diminuir. Pega 2, fecha junto. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diminuímos mais um aqui. Ó, 2 pontos juntos e a gente fecha, tá bom? Vamos terminar isso daqui todinho no avesso. Do outro lado a gente vai fazer em tricô. Pronto. Agora eu já fiz aqui as diminuições, como eu ensinei vocês. Ela já deu o formatinho de touca. E eu vou medir aqui com vocês pra gente saber quantos centímetros já deu. Aí, 21 centímetros, ficou com 21 centímetros. Quase 21 centímetros. 20 centímetros e meio, mais ou menos.
Olha só, nós já fizemos todas as diminuições. Agora nós estamos com essa quantidade de pontos. 2, 4, 6, 8, 9 pontos aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos passar para uma agulha de crochê ou uma agulha de tapeceiro. Vocês aqui escolhem, tá? Eu vou fazer primeiro aqui com a de crochê, porque eu acho mais fácil. Coloca o fio para trás que vai ficar mais fácil, eu acredito. Pega aqui por baixo, puxa ele aqui. Pega por baixo, puxa ele aqui. Pega por baixo. E o último ponto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos separar um pedaço. Assim, mais ou menos. E nós vamos passar esse fio aqui por dentro. Assim. Vamos devagar, sem pressa. Passamos aqui, agora vamos passar por dentro desses. E vamos fechando tudo. Ó. Fechamos e amarra. Amarrado. Amarramos o fio. Tá vendo? Fechamos. Agora a gente vai fazer a costura. Como é que faremos a costura? Pelo lado avesso, você consegue fechar assim, ou pelo lado normal, nós conseguimos fechar com uma agulha de tapeceiro, uma agulha comum. Vou pegar aqui, ó. Uma agulha tapeceiro ou agulha normal que vocês tenham. Acontece, nós vamos fazer assim. Eu espero que esteja dando pra ver bem direitinho. Vocês vão abrir direitinho aqui, porque o ponto malha embola. E vai pegar entre um ponto e outro essa abinha. E vai passar. Vai do outro lado. Entre um ponto e outro vai ter essa fitinha aqui, ó. Esse pontinho, essa lã. Você vai puxar. E assim vai fechando. Do lado de lá e do lado de cá. Cadê? Aqui. Tá vendo? Do mesmo lugar que você pegou lá, você pega desse lado. E vai fechando. Ó. De um lado. Aqui deve ter tido, mas aqui tem uma. E fecha. E assim a gente vai fazendo por toda ela. Fechando dos dois lados. Dos dois lados, pega de um lado, pega do outro. Somente isso. Entre um ponto e outro. Entre um ponto e outro. E vai fechando. Tá bom? Então, é só isso. Depois você vai ajeitando pra poder ficar disfarçado. Tá vendo? Não vai ficar mostrando. Só fazer isso nela todinha e vai estar pronta. Eu vou fazer aqui a minha costura e eu volto quando assim que estiver prontinha. Pronto, pessoal. Agora já terminamos e ficou assim o efeito da touquinha. A costura, deixa eu ver aqui. Ficou aqui, imperceptível também, tá vendo? Não dá pra perceber que a costura está aqui.
mas ela está imperceptível. Tá bom? Então, se você gostou, faça. Bem legal, né? E essa aqui maior.